Mais uma vez, é muito bom rever vocês, saber que Deus tem cuidado de cada um, e nós estamos felizes de voltar a esse lugar para adorá-lo em espírito e em verdade. E também você que está online, nós estamos agradecidos por você conectar conosco e afirmar de que no sábado passado nós tivemos uma interrupção, apesar da semana anterior ter todas as noites reuniões, tivemos um acampamento, mas hoje voltamos às nossas atividades, nossa programação normal. Possa abençoá-lo ricamente, abençoá-la ricamente. E eu costumo dizer e gosto de repetir, as bênçãos que Deus tem para nós aqui no santuário, esperamos que elas cheguem até vocês, aonde vocês estão. Tenham um sábado feliz e abençoado. Vamos nos cumprimentar? Olhe para frente, para os lados, para trás, para frente, enfim, e dizer aí um bom dia, um bom sábado, que Deus abençoe cada um. Meu mestre é algo que jamais morrerá, não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quão bom e quão maravilhoso estamos na casa do nosso Deus essa manhã, amém? Para iniciarmos o culto essa manhã, eu convido você a se colocar de pé, para juntos louvarmos ao nosso Deus. Assim como estamos reverentes, vamos orar a Deus. Querido Senhor, muito obrigado mais esse dia de sábado por nos trazeres aqui à sua casa. Queremos nesse momento agora pedir que o seu Santo Espírito esteja presente conosco, especialmente com o pastor que irá trazer a sua mensagem para todos nós.
que a mensagem dele possa ser uma bênção e refrigério para os nossos corações. Abençoe também aqueles que vão nos assistir através da internet, que eles também possam ser abençoados por essa mensagem. Seja conosco, cada um aqui, perdoe os nossos pecados, te pedimos por amor de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar aqui o Marlos, a Gisele. De preferência, trago o Theo também. Eu acho que ele não vai conseguir vir sozinho. Mas você pode trazer outros também, viu, Marlos, com você. Alguns aí, parentes, amigos. Pode vir, não tem problema. Aqui tem espaço. Pode vir. Né? Enquanto eles vêm, eu queria mencionar para vocês e para os que estão também online, nós tivemos um problema com eletricidade, com relação à nossa iluminação aqui à frente. E realmente, para quem está assistindo online, está bem escuro. Mas é uma complicaçãozinha bem mais complicada do que a gente estava imaginando. Então, teremos que trabalhar nisso. E, se Deus quiser, breve, nós teremos a nossa iluminação recuperada. Tá bem? Só vocês mesmo? Hã? Pode trazer. Venha. Sem dó. Pessoal do Espírito Santo, né? Vamos colocar logo assim, né? Pessoal do Espírito Santo aqui. Mais alguém, será? Ou tá bom assim? Os padrinhos, né? Então, quem mais? Vê quem der. Chama. Edilene e a Tamara. Eles vão representar a minha família, tá, gente? E o Douglas e a Pamela são os padrinhos do Theo. Eu queria convidar o Diego, o aleijado. Até o final da dedicação ele chega aqui. O Diego vai representar todos os nossos amigos que nós fizemos aqui. Todos os doentes, aleijados. Diego representa não só a família dele, que a gente ama muito, que deu um grande apoio a gente, mas a todos os amigos que fizemos aqui e que nos deram todo o apoio. Não vou falar o nome de todos aqui, porque tem muitos, mas vocês sabem como vocês são importantes. Nós tivemos um início difícil aqui, nós não nos planejamos estar aqui, então essa família é muito querida aqui, a família dessa igreja. Tá bom? Para finalizar, eu queria chamar o Augusto, também a Juliana, para estar aqui com a gente. Isso. Alguém do Espírito Santo por aí? Se tiver. Vai ser. Vai mexer. Irmão César, agora se entregou também, né? A Débora não perde chance não, viu? Mas olha, eu sei que vocês tiveram momentos de muita expectativa para a chegada do Theo, né? Algumas coisas que preocuparam vocês. Então, eu quero só recordar a experiência que aconteceu com Ana. E depois, eu gostaria que você contasse para nós, se você quiser, lógico, um pouco dessa a expectativa de vocês com relação à chegada do Theo. A Bíblia fala, e está em 1 Samuel, em capítulo 1, de que a Ana, ela estava tão desesperada, porque ela queria ser mamãe. E naquela época, ser mãe era algo assim, muito importante, principalmente de um menino. E no verso 11, diz claramente que ela orava por um filho, porque isso significava a chance de ser mãe do Messias. Imagine, era a grande expectativa. Então, não ser mãe, alguns até atribuíam de que era uma maldição da parte de Deus. E ela então orava, dizendo para o Senhor se lembrar dela, e se ele desse a ela um filho varão, ela daria esse filho de volta para Deus por todos os dias da vida dele. Bonito isso, né? E ela cumpriu, ainda no mesmo capítulo, e depois no verso 24 diz assim: e depois de ter desmamado, né, ela o levou à casa do Senhor.
e era um menino ainda muito criança. Que beleza, que maravilha. Essa é uma experiência fantástica que a Bíblia fala da fé de uma mulher que realmente acreditou que Deus poderia fazer até o impossível. Mas conte para nós alguma coisa da experiência de vocês. Esse filho, ele foi muito desejado, mas ele não foi nada programado. Antes da gente casar, eu falei que com 5 anos de casado a gente teria o nosso filho, e aí eu queria fazer todos os planejamentos, mas nada saiu conforme eu tinha planejado. E a Gisele, ela sempre foi muito cautelosa, e ela queria ter algumas coisas primeiro, queria ter a nossa casa primeiro, então ela sempre ficava adiando. Eu, não, amor, agora é o momento. Mas no meu coração era muito, eu tinha uma aflição grande, porque a Gisele, ela tinha algumas complicações, assim. Ela tinha, no início, antes da gente casar, né, ela já tinha o ovário policístico, e aí eu sabia que isso dificultaria um pouquinho da gente ter o nosso filho. Então, e só o fato de dificultar um pouquinho, isso já me afligia muito, eu ficava bastante ansioso. Depois evoluiu, e aí ela teve uma endometriose, e aí eu, conversando e lendo sobre, vi que a dificuldade seria muito maior de ter um filho, e sempre parava essa dúvida no meu coração, e o desejo de ter um filho. E com essa dificuldade, a gente não programou, e num dia, com 5 anos e alguns meses de casado, ela me deu notícia que ela estava grávida, e foi um dos dias mais felizes da minha vida. E aí a gente sonhando aquilo, e aí ela teve uma complicação, ela teve um descolamento de placenta, mas aí ela ficou de repouso, e nós viemos para cá. E aí ela melhorou, aí nós viemos para cá. Aí, nós viemos para cá para fazer o enxoval do nosso filho, para curtir as férias, ver os amigos. Só que a gente recebeu um bombardeio de várias pessoas falando: cara, sua esposa está com 7 meses, por que vocês não têm um filho aqui? E aí, por isso que eu agradeço muita gente aqui, porque muitos pais aqui de filhos pequenos nos deram esse conselho. E aí a gente, a partir disso, foi uma saga até tomar a decisão, e a gente tomou a decisão, e Deus guiou a gente, colocou o Diego na nossa vida, através da indicação do Douglas, e aí isso deu um conforto pra gente, porque o Douglas falou: cara, ele é médico, a esposa dele é enfermeira, pode ficar tranquilo. Porque lá no Brasil a Gisele tinha um plano de saúde muito bom, e aqui a gente não sabia o que faria. E o fato da gente não falar inglês ainda, nossa, mãe, teve uma complicação no hospital, e por diversas vezes eu pedi a Deus para que cuidasse do nosso filho. Quero deixar um abraço especial à Carlinha, que foi a minha tradutora no parto. Gente, a Carlinha foi a primeira pessoa a ver o Theo, primeiro que eu, primeiro que a Gisele, porque a tradutora, enfim. Mas a Carlinha estava lá com a gente, eu queria agradecer. Mas houve um momento de muita aflição, porque a Gisele estava sentindo muitas dores, e a gente foi um momento de muita aflição, muita tensão. E de uma hora para outra, resumindo, os médicos levaram a Gisele às pressas para o centro cirúrgico para poder fazer o parto. Depois o médico, Carlinha, pôde falar que o médico falou que o coraçãozinho dele foi expresso, porque o coraçãozinho dele tinha desacelerado, quase parado. Então a gente passou esse último período por momentos de muita aflição, e eu entreguei e falei: Senhor, se o Senhor me der o meu filho, eu vou te dedicar a ele, Deus, ao teu altar, para que ele possa servir a ti, Deus. Por favor, me dá esse sonho. E é um momento muito especial para mim, é um momento muito especial para a gente, porque
nós estamos apresentando aqui para vocês, apresentando para Deus o bem mais precioso que a gente tem. O bem mais precioso, isso é prosperidade, irmãos. E a gente está tendo a oportunidade de estar com Ele aqui, declarando para Deus que é um servo dEle, que Ele está à disposição para usar no serviço dEle e para apresentar para vocês, mostrar para vocês o fruto da nossa felicidade. Marlos, eu percebo que o seu coração, o coração de Gisele, está se transbordando de alegria, de gratidão. E eu posso imaginar assim o seu desejo, não só de falar o que acabou de falar, mas também de falar diretamente com Deus sobre esse privilégio de ser pai. E você podia orar para Deus? Depois eu oro também, mas eu vejo nos seus olhos essa chama de agradecimento. Vamos curvar a fronte. Vocês podem se ajoelhar, por favor? Segura aí. Segura aí. Olha aqui. Você fica comigo. Motivo de muita alegria, Deus, pelo prazer que o Senhor está nos dando, Pai, de dedicar o nosso filho a Ti, Deus. Nós não merecíamos essa alegria, Deus, pois o salário do pecado é a morte, mas o Senhor veio trazendo nova todas as coisas, e não só nos libertando, Deus, mas nos dando a oportunidade de ter uma alegria como essa, Deus. Um dia o Senhor regou uma semente que estava plantada na barriguinha da Gisele, Deus. E hoje nós temos a oportunidade de apresentá-lo aqui, Deus, na Tua congregação, no Teu altar de adoração, Deus. Altar este que é esculpido homens, Deus. Altar este que é renovado corações, quebrantado corações. Este mesmo altar, Deus, nós entregamos o nosso filho a Ti, Deus. Amém. Por isso nós o dedicamos, Deus, nesta manhã, para que ele possa ser o Teu abraço, Deus, aos carentes. Para que ele possa ser, Deus, a Tua voz aos aflitos, Deus. Para que ele possa ser a Tua mão estendida, Deus, aos necessitados, Pai. Que ele possa ser membro ativo, Deus, da Tua obra, batizado com o Teu Espírito Santo, Deus, para que possa profetizar em Teu nome, Deus. Este é o nosso desejo, Pai. Por isso entregamos este presente que o Senhor nos deu a Ti, Deus, para que ele possa ser somente Teu, Deus, guiado e conduzido por Ti, inspirado por Cristo Jesus, Deus, para que levante uma obra aqui nesta terra, Pai. Por favor, Deus, nós não somos capazes de educá-lo sozinho, Deus, por isso precisamos de Ti, Deus. Seja o nosso norte, o nosso guia para isso, Pai. Este é o nosso pedido, Deus, reconhecendo a nossa limitação, Pai, mas reconhecendo que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Muito obrigado, Jesus, por este milagre, e por esse milagre nos ensinar tanto, Deus, que nós possamos preencher essa página em branco, Deus, que é a vida dele, com histórias lindas de um Deus vivo e real, ressurreto e prestes a vir, Deus. Amém. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Nós Te agradecemos, Deus, e Te dedicamos Ele, em nome de Jesus. Amém. Continuamos, Senhor, na Tua presença. Assim como Ana saiu daquele templo confiante no cumprimento da Tua promessa através do profeta, nós rogamos que os desejos do Marlos, da Gisele, com relação a essa criança e o Theo, sejam alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e que ele seja grandemente abençoado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém. Amém. Meu joelho.
Obrigado a vocês. Nós temos uma lembrancinha para vocês. Um momentinho. Você que fez essa festa pra gente, meu amigão. Você é meu amigo, cara. Obrigado pelo carinho, hein, cara. Olha aí, cara, que legal. Muito bem, Deus abençoe vocês, tá? Cuidado, Gisele. Cuidado. Todas as vezes que a gente passa por essa experiência, eu fico pensando naquelas mães no tempo de Jesus que tiveram a oportunidade de trazer seus filhos e olhar os seus filhos nos braços do Mestre. Quanta emoção, quanta alegria. Neste momento, eu queria refletir com vocês a importância da fidelidade. Malaquias, capítulo 3, é um verso bem conhecido. Diz que nós devemos trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor, e também diz que nós seremos abençoados. Serão abertas e derramadas bênçãos sobre o povo. Você não precisa responder, mas quantas vezes você pensa em dizer assim: eu não vou pagar o aluguel esse mês? Se você paga aluguel. Se você tem uma casa e paga a prestação, não, eu não vou pagar o mortgage esse mês. Eu decidi, não vou. Pense. Ou nesse aparelhinho famoso, o telefone. Não vou pagar a conta do telefone também não. Ou o seguro do carro, coisa parecida. Eu acho que não é comum a gente pensar nisso. E até mesmo decidir a não fazer isso, a não pagar. E do fundo do coração eu queria que você pensasse bem nessa pergunta. E por que às vezes a gente não devolve aquilo que é de Deus? Talvez eu esteja falando com uma pequena minoria, mas eu queria apelar ao seu coração. Se nós formos fiéis, a casa de Deus terá a manutenção necessária e as bênçãos do Senhor serão derramadas profundamente sobre você e sua família. Pense, prove. Eu tive um amigo e ele dizia para mim assim: eu não tenho como devolver o dízimo, porque eu ganho X e quando eu pago minha escola, pago o seguro do meu carro, pago o aluguel, pago o telefone, etc, etc, não sobra nada. E eu sugeri para ele: por que quando você começar a pagar suas contas, você já não separa aquilo que é de Deus? Separa já. E depois vai pagar seu aluguel, vai pagar seu carro, vai pagar seu estudo. Ele olhou para mim e disse: Davi, é impossível. E eu insisti com ele: mas Deus promete, eu não sei como que Ele vai atender você, mas Ele promete que você será abençoado. Um dia esse meu amigo chegou para mim e falou assim: Davi, as minhas contas são as mesmas, o meu salário continua o mesmo, e eu estou devolvendo os dízimos do Senhor, e não está faltando nada. Experimente você também. Deus os abençoe, à medida que os diáconos estarão visitando vocês. Vamos orar. Deus nosso Pai, ajuda-nos na nossa fé, na nossa confiança. Não é uma questão, ó Deus, de trazer uma oferta para a igreja, mas é uma questão de entrega total do nosso eu, em termos de confiança em Teus braços. E por outro lado, ó Deus, nós rogamos que essas promessas que estão aqui registradas na Tua Palavra se cumpram na nossa vida também. Aqueles que estão online,
que eles também tenham o mesmo sentimento. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Talvez essa semana você tenha visto uma das notícias que saiu, que foi de uma professora da 2ª série. E ela tem 21 alunos, e ela perguntou para os seus alunos, qual a invenção que você gostaria que não tivesse existido? E de 21 alunos, 4 falaram sobre o telefone celular. Especificamente, ela postou, foi um Facebook post que went viral, que foi viral, e daí e nessa foto ela mostra a carta de uma aluna de 2ª série falando como ela não gosta do telefone celular, como os pais dela deixam de conversar com ela para estar no celular. E eu, principalmente botou as palavras assim, I hate when my mom's on her cell phone. Ela não gosta, realmente não gosta quando a mãe está no telefone celular. E eu fiquei pensando, umas crianças de 2ª série não gostam do telefone celular porque ficam distantes, se distanciam, é um aparelho que distancia ela dos pais. E o que está nos distanciando do nosso Deus na nossa vida pessoal? O que está nos distanciando do nosso Deus essa manhã? Nesse momento eu convido você a deixar tudo talvez que você esteja pensando, que você esteja fazendo, e a você abrir o seu coração a Deus essa manhã e a louvar a Deus de todo o seu coração, porque Deus está presente aqui essa manhã. E o nosso Deus,
o mínimo que nós podemos fazer é dar toda a nossa atenção ao nosso Criador. Então eu convido você para juntos louvarmos ao nosso Deus. Louvamos a Deus. Quando ouvimos do amor que Deus nos tem e as promessas tão preciosas que nos fez, as histórias incontáveis de um amor incomparável, nós sentimos que esse amor vai mais além. Nosso Deus é fonte sempre a jorrar de bondade, esperança e de paz. Seu olhar de compaixão Salmo 150, verso 6 diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. Se você está respirando essa manhã, que eu tenho certeza que você está, porque você está aqui, eu convido você para juntos louvarmos a nosso Deus. Canta minha alma, canta o Senhor. Segurando.
glória de Deus está presente aqui esta manhã, amém? E o nosso Deus está de braços abertos, esperando a cada um de nós nos entregarmos nas mãos dEle. Nesse momento eu convido você a se colocar de pé e fazer essa próxima música uma oração de dedicação, de entrega pessoal ao nosso Salvador essa manhã. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divino satisfaz, pois teu amor divino satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador. Mas te suplico, em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Deus está preparando um lugar lindo e maravilhoso para você morar, onde em breve nós podemos louvar o nosso Deus face a face. Se esse é o seu desejo, cante ao Senhor, louve o seu coração, entregue a Deus, clame isso, clame essa promessa. Se entrego a Cristo, bem junto está. Ela no além conseguir Talvez essa semana foi difícil para você. Talvez essa semana foi cheia de sucesso para você. Mas é sempre bom podermos estar aqui reunidos na presença do Senhor. E eu quero convidar você, junto comigo, como estamos, para orarmos de joelhos. Vamos lá. Querido Pai que estás nos céus,
Estamos gratos a Ti por mais um sábado que se passou, por a oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua Santa Casa e juntos louvarmos e agradecermos o Teu santo nome. Senhor, sabemos que muitos vieram aqui, Pai, com o coração carregado, com o coração apertado, com muitos desafios. Mas eu peço, Senhor, que você alivie o fardo. E há outros, Pai, que vieram aqui com bênçãos. E eu peço, Senhor, que você continue a boa obra, que você continue em suas vidas. Senhor, somos gratos pela comunhão, pelo acampamento da semana passada, onde podemos juntos, reunidos, viver essa vida de comunidade e mais importante, nos aproximarmos mais perto de Ti. Eu quero pedir também, Pai, pela irmã Sandra, que infelizmente quebrou sua perna, caiu. E você sabe, Senhor, ela é uma pessoa muito querida aqui da comunidade, da igreja. Eu só peço que você coloque a sua mão sobre ela e que o Senhor seja o médico dos médicos. E eu também peço, Pai, para o clube de desbravadores aqui que está acampando, os nossos jovens aventureiros também, e que você dê proteção para eles, Pai, e estenda a sua mão sobre cada um deles. E mais importante, Pai, eu quero pedir por cada um que veio aqui na igreja, que você derrame o seu amor e a sua paz no coração e na vida de cada um dos que estão aqui, e que eles possam ter corações e mentes receptivas para a mensagem que vai ser dada hoje. Eu quero pedir uma bênção especial sobre toda a equipe de louvor, o pastor Barroso e todos que estão encarregados e que o Senhor trouxe aqui esta manhã para fazer este culto e a nossa congregação. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, feliz sábado a todos. Que bom que estamos na casa de Deus. Eu queria começar agradecendo a oportunidade. Obrigado, pastor, por estar cedendo também um púlpito, ao Guilherme, que fez o convite. Tem a presença de uns amigos que estão aqui também. O Kemuel Pontes é um amigo nosso, um filho lá no Brasil. Ele está na Virgínia, veio aqui também me ver, me dá mais confiança. Por que confiança? Eu vou explicar para você. Tá meio coisa chique é outra coisa, né, irmãos? Tá ok, vamos lá. Eu vou explicar para vocês mais ou menos por que confiança. Não sei aqueles que estão no college aqui, ou mestrado, doutorado, tipo assim, eu estou me sentindo em uma mesa, entendeu? Defendendo o meu doutorado, porque tem aqui 2 doutores, 2 pastores aqui, né? Foi diretor, na minha época, do seminário, o pastor Elias e o pastor Tim. Obrigado pela presença de vocês, tá? Queridos, nós estávamos como pastor em Salvador. Lá cuidávamos de 9 igrejas e um distrito pastoral e de um colégio de 850 alunos como capelão. E aí sonhamos em um dia ser missionário. A minha esposa está com a minha filha, acho que está para o lado de lá. E aí viemos para cá para estudar o bendito inglês, nós falamos na Bahia, né? Que não entra
nenhuma forma na minha cabeça, mas é outra história, né? Outro capítulo. E então, nós viemos, só que nós estamos aqui há 1 ano e 6 meses, estamos auxiliando a igreja lá na região de Boston. Só para concluir aqui a apresentação, vocês já ouviram falar de mim umas 3 vezes, né? Mas para concluir, nós estamos com o nosso sogro hoje, ele está internado, ele faz hemodiálise há alguns meses. E então, nós decidimos voltar para o Brasil daqui a 25 dias. A minha esposa pediu para poder acompanhá-lo, estar próximo dele. E aí nós estamos retornando para o Brasil, por isso eu estou falando para os irmãos para que orem por nós. O nome dele é Antônio e cada dia é uma notícia diferente, né? De quinta para sexta ele acordou muito mal e aí teve que ir para o hospital e está internado até hoje. O nome dele é Antônio, peço à igreja que juntos possamos orar por ele e pelo nosso retorno ao Brasil. Sem mais, vocês já me conhecem muito, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. João capítulo 2. De João capítulo 2. A palavra de Deus está aberta, já tivemos várias orações, mas quanto mais oração, mais poder, então feche seus olhos e vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai querido, graças te damos pela oportunidade de estar na tua santa casa. Lhe pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. A Tua palavra está aberta e que possamos sair daqui transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Confesso a vocês que a minha família, ninguém é adventista, conheceu o Evangelho através da escola adventista, o Clube de Desbravadores. A minha mãe, a gente mencionou sobre isso aqui na escola sabatina, ela vem de uma religião espírita, muito forte na região da Bahia, que é o candomblé, e eu cresci junto com isso, com essas denominações, até que eu conheci a igreja adventista, e eu sempre ouvi, eu não sei vocês, mas eu sempre ouvi que a igreja adventista é uma igreja fria, uma igreja que não tem milagres, e eu comecei a tentar entender sobre isso. A igreja não tem milagres? Como assim milagres? E aí quando a gente volta para a Bíblia e vê as histórias da Bíblia Antiga, o Novo Testamento, confesso a vocês que parece um Deus diferente, Cristo diferente, porque, veja, a gente vê um Deus que protege o povo do sol com a nuvem e então dá uma bola de fogo para proteger do frio, e por aí vai, um discípulo que as suas sombras ali, a sombra curava, e vários outros milagres. Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, parece que, acabei de pedir para vocês a oração pelo meu sogro que faz hemodiálise, que está muito mal. Que milagres são esses? Parece que os nossos milagres do passado não são os mesmos de hoje. E eu questionando sobre isso, conversando com Deus, o Espírito Santo começou a conduzir algumas coisas, e eu entendi então o tema da nossa meditação, o maior milagre. Veja, o primeiro milagre de Jesus, então, aqui nessa terra foi o que, irmãos? Transformar a água em vinho, o melhor suco. E por isso nós estamos no Evangelho de João, capítulo 2. O versículo 9 diz assim: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, versículo 10, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve então o inferior. Tu, porém, guardastes o que, irmãos? O bom vinho até agora. Contextos, vários contextos históricos, enfim. Jesus então começa os seus sinais, a Bíblia diz ali, transformando a água em vinho. Eu pergunto à igreja, talvez aos doutores presentes, será que Jesus poderia começar então os seus milagres aqui na terra, talvez ressuscitando uma pessoa? Será que ele poderia começar fazendo uma pessoa que não enxergar, voltasse a enxergar, que não enxergasse, voltar a enxergar? Sim ou não, povo de Deus? Ele é Deus, ele poderia sim. Talvez uma pessoa que não andasse, voltar a andar? Claro que sim, afinal de contas ele fez isso no seu ministério aqui. Mas por que será então que transformar água em vinho? Veja,
Existem algumas interpretações bíblicas e normalmente eu falo isso para a igreja, mas hoje eu preciso explicar mais ainda, tá, irmãos? Vocês entenderam que eu estou em uma tese de doutorado aqui, né? Brincadeiras à parte, mas assim, existem interpretações hermenêuticas, que são aquelas aplicações que normalmente nós fazemos pela nossa história de vida, pelo nosso contexto de vida, e a exegética, que é aquele estudo mais profundo da palavra de Deus, em contexto histórico e tal, interpretação da língua, enfim. Uma interpretação hermenêutica, uma interpretação simples, eu comecei a tentar entender por que será que Cristo, então, começou os seus milagres transformando a água em vinho. Veja, talvez o maior de todos os milagres, se nós formos perguntar, a maioria aqui, seria, então, ressuscitar uma pessoa. Nossa, a pessoa chegou a morrer e ali é ressuscitada. Jesus fez isso, sim ou não? Então, ele poderia começar o seu ministério, imagina como seria, então, ali, né? Hoje, nos tempos de hoje, iria viralizar no Facebook, aquele negócio todo, Instagram e tal. Jesus ressuscitando uma pessoa, todo mundo ia... Obrigado, tia Márcia. Todo mundo iria, então, ali a falar, olha, Jesus ressuscitou uma pessoa, enfim. Eu volto ao primeira pergunta. Por que Jesus, então, começou transformando a água em vinho? Sabe, durante a minha história, e... eu vou contar um pouco dela para vocês, a pedido do meu amigo Guilherme. Eu não costumo contar assim, ainda mais na primeira vez que nós temos contato com alguma igreja. Por quê, irmãos? Eu acredito que talvez o maior testemunho que nós temos na nossa igreja são daquelas pessoas que cresceram na igreja e se mantiveram fiéis até o seu último dia aqui na terra. Eu acredito que esse é o maior testemunho. E não aqueles que passaram, viveram e tal, que é o que eu vou contar daqui a pouco, se afastaram e depois voltaram. Tem o seu momento e sua importância para mostrar o poder de Deus, mas confesso aos jovens, a todos eles, que para mim, eu falo isso e eu não me glorio na minha história e não acho bonito, eu acho muito triste. Acredito que aqueles que cresceram no lar cristão, adventista, e então se mantiveram fiéis em todos os momentos de sua vida, esse sim é digno de estar aqui na frente e contar como conseguiu vencer isso. Por outro lado, existe também a outra história, infelizmente. Mas, falando dos milagres, imagina uma pessoa que não enxerga, voltar a enxergar. Se ela usar a visão dela para a perdição, será que o milagre foi bom para a vida dela? Sim ou não? Eu vou mais além. Será que aquele que não andava, voltasse a andar, e então usasse as suas pernas para a perdição, para ir para outros lugares, para ir para festas, para baladas, então fizesse tudo ao contrário do que a Bíblia nos orienta, esse milagre foi bom para a sua vida, sim ou não? Muitas vezes a gente questiona alguns milagres e questiona até a nossa igreja quando fala sobre milagres e fala, existe algumas denominações que chamam a pessoa aqui na frente e fala, volta a andar e tal, aquela coisa toda. E aí eu volto para aquela história que eu falei para vocês. O meu contexto não era cristão, então as pessoas, aqueles que eu conhecia de fora falavam, essa igreja é uma igreja que não tem milagres. Mas de qual milagre nós estamos esperando ou estamos almejando? Será que é um milagre físico que não traz a vida eterna? E quando eu me volto para a Bíblia e procuro entender qual o maior milagre que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, não é o daquele que não enxerga voltar a enxergar, irmãos. Não é o milagre físico, não é a cura talvez do meu sogro que faz hemodiálise, mas sim o milagre da transformação. Por que transformação? Porque ela nos leva então a Cristo Jesus, ela nos leva para o céu, para a vida eterna. Veja, na carta de 1 Coríntios, eu peço aos irmãos que então abra a sua Bíblia na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, fala algo para nós no versículo 51. Aqui então está uma interpretação hermenêutica. Versículo 51, a palavra de Deus diz assim, olha, carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. A palavra de Deus diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas o que, irmãos? Transformados seremos todos. Versículo 52, então, completa. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
E nós seremos... Tá fraco, não ouvi. Eu sou baiano, eu gosto de força, irmãos, tá? E nós seremos... Amém, povo de Deus. E nós seremos transformados. Aí então está o maior de todos os milagres. O milagre da transformação. Porque esse milagre não é algo momentâneo. Esse milagre nos leva para o céu. Nos leva para uma nova vida, para a vida eterna. Mas a transformação, a lapidação, que é o processo também para a transformação, ela é dolorosa. E nós passamos por vários processos durante a nossa vida. Uma criança que nasce em uma família desestruturada, onde o pai diz para a mãe assim, olha, você prefere ter o seu filho ou continuar comigo? Uma mãe que já vem de um processo de traição, e o pai então sai, sempre se afasta da mãe, e eles retornam para uma nova chance, e a mãe fala, olha, eu estou grávida, e ele fala assim, olha, é melhor você tirar, porque eu não quero outro filho e tal, e a mãe então fala, não, eu vou ter o meu filho. Aí o pai fala, olha, se você tiver o filho, eu vou embora de casa. E ela diz, pois então, pode ir, porque eu vou ter o meu filho. Essa mãe, irmãos, foi a minha mãe. Esse meu pai, eu nunca tive muito contato com ele. Ele é tenente-coronel da aeronáutica, bem bravo assim, mas a gente nunca teve muito contato, muita proximidade. Até que uma criança sem pai, assim, muito próximo, não sei, lá no Brasil tem muito aquelas festas do Dia dos Pais, né? E aí eu lembro que meu pai não ia, a minha mãe ia de vez em quando, mas eu lembro que na alfabetização, primeiro, como é em inglês aqui, irmão? Fala para mim aqui. Kindergarten. Isso aí mesmo que você falou. Beleza, tudo certo, né? Vocês entenderam? Ok. Então eu fui eu ia para essas festas, até que um dia um coleguinha falou assim, você não tem pai. E aí vocês sabem, né? Mas eu aprendi algo que não é bom e não aconselho a ninguém. Eu aprendi a me defender de uma certa forma, que é através da violência. Quando esse menino falou isso para mim, eu agredi. E então nunca mais ele falou isso comigo, nem os outros. E então eu aprendi que dessa forma eu poderia me defender. E por aí eu fui crescendo em um bairro muito violento em Salvador, em uma comunidade. Até que eu conhecia a escola adventista, o Clube de Desbravadores, entrei na igreja, aquela coisa toda, fiz estudo bíblico com 12 anos, me batizei, e aí aos 14 nós nos conhecemos, né, brother? Eu fui para o IAN estudar. Pastores, tudo certo, né? Calma, mantenha a fé, entendeu? Pois então, irmãos, aos 14 anos, uma criança, um jovem, adolescente, eu não tinha nenhuma base que me dissesse assim, olha, a igreja, como foi mencionado na classe dos jovens mais cedo. Aí depois que eu soube que o pastor Elias Brasil estava fazendo a lição aqui, eu tive que correr para cá, né, irmão? Como um bom aluno, né? Mas lá na classe foi mencionado que a igreja é lugar de doentes. Mas isso é muito forte e muitas vezes nós não entendemos isso, o significado disso em nossa vida. E sabe, irmãos, muitas vezes sentamos ao lado começamos a julgar os nossos irmãos. Talvez o pastor, talvez a esposa do pastor. E não entendemos que ninguém é perfeito. E que nosso único modelo é quem, irmãos? Cristo, ele sim é perfeito. Aos 14 anos, pensa, uma criança em um internato, aquelas histórias todas de internato que não vale o caso trazer aqui. Mas aí eu me escandalizei literalmente. E não justifica também o meu erro, mas eu não quis mais saber de igreja. Aos 14 anos. Então voltei para Salvador e também no final do ano eu fui convidado a me retirar da escola, né? Porque um rapaz educado e tal, né? Convidado é expulso, né, irmãos? Já tinha sido minha terceira escola que eu tinha sido expulso. Olha, lembre da história, desde o início eu falei que eu não me glorio na minha história, tá ok? Só para vocês entenderem. Mas então eu fui convidado a me retirar e voltei para Salvador. E voltei para o Colégio Adventista de Salvador, que graças a Deus me aturou até eu terminar o terceiro ano. Mas lá, quando eu voltei para Salvador, aos 15 anos aproximadamente, lembra-se, cresci com violento, gostava muito de briga. Aí eu conheci algo que, tipo assim, sabe quando você conhece algo que você extravasa e libera o que você não deveria liberar? Foi mais ou menos isso aos 15 anos. Uma torcida organizada. Tudo que vocês sabem sobre torcida organizada, aqueles que sabem alguma coisa, ou ouvem jornal, é tudo pior do que vocês imaginam, tá?
Ali eu estou mais ou menos com 15 anos, eu não lembro. Então eu comecei a me envolver com isso. Eu vou passando uma sequência de fotos aí, mas só para vocês... Aqui foi o Ministério Público que tirou essa foto. O pessoal tomava o ônibus de assalto, né, para ir para o estádio. E eu estou aqui em cima. Tipo, eu sempre gostei de surfar, né, de onda, né, na praia. Mas aqui a gente chama de surfar mesmo em cima do ônibus. Até hoje eu tenho cicatrizes por isso e eu perdi um amigo fazendo isso. Mas, enfim, durante essa vida, 15, 16, 17 anos, a gente começa a se envolver com esse mundo. Aí você já sabe toda a história, drogas e tal, aquela coisa toda que não vale ao caso também, dá muita ênfase para isso. Aqui é o meu quarto, eu pichando o quarto todo. Eu tinha pince na língua e na orelha e correntes, enfim, dá para vocês perceberem, né? Aqui bem, não parece comigo, graças a Deus, né? Um bocado de amigo, colega do lado. Então, nessa foto, eu sempre coloco ela quando eu conto um pouco a minha história. Desse grupo aqui, eu só sei que 2 estão vivos. 2 eu tenho certeza que veio a morrer, e um desses é esse, eu estou aqui, e um desses é esse aqui, irmãos. O nome dele é Felipe, o apelido dele é Lipinho. O que me chama a atenção dele, falando agora diretamente com os jovens, é que ele cresceu em uma família cristã. O pai dele era pastor da Igreja Batista, inclusive no terreno da casa dele, bem grande, tinha uma igreja lá. Ele estudou comigo na escola adventista e nós convivemos juntos. Até que ele decidiu também seguir por outros caminhos e nós nos encontramos já no mundo. Ele se envolvia com roubo de carro, com várias coisas. Ele teve vários momentos de escolher a vida dele, de decidir o caminho. Infelizmente, o Lipinho, eu queria contar para vocês uma história de que eu conversei com ele, que a gente voltou para a igreja. Mas um dia voltando para o IAN, eu vou contar essa história para vocês como eu voltei para o IAN. Era Natal e eu encontrei no shopping, ele falou, rapaz, você sumiu e tal. Irmãos, sabe quando você tem vergonha de falar de Jesus para alguma pessoa? Não sei se isso já aconteceu com você, mas talvez até de carregar a Bíblia para ir andando até, não sei, aqui talvez não, mas no Brasil a gente às vezes anda de um lugar para outro na igreja, e às vezes dá aquela vergonha, eu vou levar no celular, botar no bolso, é mais prático. Mas eu encontrei ele no shopping, ele conversou comigo e em nenhum momento eu falei de Jesus para ele. Passou-se, não sei, 20 dias, era no outro ano já, no início de janeiro, ele foi morto com 7 tiros no rosto pela polícia militar. E até hoje alguns meses atrás aqui já, eu acordei assustado pela manhã, sonhei com ele e acordei e vem aquele sentimento, poderia ter falado de Jesus para ele. E às vezes a gente perde a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas que estão do nosso lado. Aqueles que mais a gente quer que esteja conosco, aqui na igreja talvez, temos lugares vazios aqui na igreja que dá para trazer mais gente. Sabe, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de salvação. Quando eu vivi nesse mundo lá, a gente andava para vários lugares, gastávamos, eu já cheguei a gastar cerca, na época, de R$2.000 só com drogas em uma noite. Enfim, em várias situações. Só que o que mais me deixava pensativo era quando eu perdi os meus amigos. E várias vezes eu vi que o Espírito Santo falava assim comigo, filho, olha, você conhece a verdade, você estudou na escola adventista, você foi desbravador, você foi para acampamentos, campuri, enfim. E o que é que você está fazendo com sua vida? Sabe, irmão, talvez a minha história aqui, você possa estar falando assim, olha, não tem nada a ver comigo. Porque eu nunca me envolvi com esse negócio de droga e tal, e aquela coisa toda. Mas, o que é que vocês acham? Para Deus existe pecado, pecadinho e pecadão? Eu acredito que qualquer pecado nos afasta de Deus, correto? Se nos afasta de Deus, nos tira a vida eterna, nos tira a salvação. Talvez aqui eu esteja falando para alguém que tem um pecado acariciado. Pecado que talvez não seja tão absurdo, a tal ponto de você conseguir vencê-lo e um dia vir testemunhar. Mas aquele pecado talvez que está no seu coração, talvez que você luta constantemente. Mas eu não vim falar do pecado, eu vim falar de um Deus do impossível. Um Deus que salva, que liberta e que principalmente nos transforma. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Eu quero dizer mais para vocês. Essa é uma igreja de milagres, sim. Mas milagres eternos. Também existem os milagres físicos e eles têm o seu local na nossa vida espiritual.
Mas como eu falei no início, não adianta a gente ter o milagre físico se nós usarmos isso para perdição. Eu conheci esse rapaz, o nome dele é Júnior e o apelido Pitbull. Todos tinham um apelido, né? Eu nunca vi esse rapaz ter medo de nada, irmãos. Assim, de briga, sabe? Inclusive, ele foi para cima de um policial uma vez e falou, olha, tira a farda e nós brigamos aqui nós dois. Ele nunca teve medo de nada. E eu vou dizer algo bem profundo para vocês, que talvez eu nem deveria dizer aqui. Se esses dois homens não estivessem aqui, eu falaria de boa para vocês, né? Mas eles estão, eu vou falar do mesmo jeito, está tudo em casa. Depois eles puxam minha orelha ali. Não dá nada não, né? Olha só, eu confesso a vocês que eu conheci pessoas no mundo, amigos que eu tive, que eu posso com toda a certeza do mundo dizer para vocês que eu confiava mais neles do que nas próprias pessoas que nós temos na igreja. Eu vou dizer mais a fundo, pastores, no próprio ministério. É algo duro de se dizer, mas é algo para nós meditarmos. Como é o nosso cristianismo? Qual é a essência de nós sermos cristãos? Será que isso é normal de se dizer? Por mais que a gente diga, a igreja é um hospital. Mas olha, eu tenho um amigo, um conhecido, que ele tem uma bala até hoje por minha causa. Tentaram me matar e ele tomou a frente. A bala pegou no braço dele. Será que nós teríamos coragem de fazer isso pelos nossos irmãos? Ou muitas vezes nós estamos atirando neles quando eles cometem algum pecado? Sabe, às vezes a gente precisa repensar qual é o cristianismo que nós vivemos. Qual é a essência de tudo isso? Irmãos, vocês acreditando ou não, vocês se preparando ou não, Jesus está voltando. Por mais que seja algo que nós falamos tanto, e minha mãe um dia, espírita, ela me indagou, filho, você acredita nesse negócio da volta de Jesus? Mas eu ouço essa história desde a minha avó, bisa, imagina, minha mãe falando isso, né? Então, bem antigo. Às vezes, ontem eu falei isso para os jovens, por mais que a gente fale quando a gente fala muito determinado assunto, parece que nós nos acostumamos com esse assunto. E nós perdemos talvez o senso de urgência, mas a urgência é nossa, da nossa vida. Nós vivemos ali 90 anos, 80, quando está bom ali, né? E se chegar até lá, né? Pois é. Então, o senso de urgência está em nossa vida, não em algo do mundo todo. Mas, voltando à história desse rapaz, como eu falei para vocês, nunca teve medo de nada, me defendeu várias vezes. Eu estou ali do lado dele aqui. Graças a Deus, o rapaz que está aqui hoje se tornou adventista do 7º dia. E eu pregando o dia, ele estava bem na igreja e tal. Mas o que me chama a atenção dele, de Júnior, é que a gente estava em uma situação e, para variar, brigamos com um grupo e o grupo atirou. O tiro passou de raspão na sobrancelha dele. Eu não sei explicar como esse tiro chegou de raspão assim na sobrancelha dele. Até hoje ele tem a cicatriz e tal. Mas o que me chamou a atenção foi que passou algumas semanas de recuperação, nós estávamos recebendo várias ameaças de morte. Aí um amigo falou assim pra gente, olha, vamos pro interior, ficar meio escondido e tal. Aí esse mesmo amigo falou assim, Júnior, esse negócio que aconteceu com você, esse tiro, foi coisa de Deus, né? Como é que uma bala passou de raspão e tal e você não teve nada? Eu lembro da resposta dele, irmãos. Ele falou assim, que Deus que nada, foi sorte. Passou-se algumas semanas, uma semana, duas após, marcamos uma reunião no centro da cidade ali, em frente ao Ministério Público de Salvador. E ele me ligou, estava em casa, ele falou, olha, eu estou mandando 2 carros aí te buscar para você vir para a reunião. Eu falei, ó, sabe quando você ouve o Espírito Santo falando assim, não faça isso? Talvez aquele pecado acariciado que você constantemente comete, e o Espírito Santo fala, olha, não é esse caminho, você sabe qual é. O Espírito Santo falou assim, olha, não vai. Tá bom, né? Eu falei para ele que eu não iria e tal, ele tentou insistir. Passou-se 1h30, eu recebo uma ligação. Nessa reunião passou um carro. Eu vou passar rápido por causa das crianças, essa foto, mas ele tomou um tiro apenas e pegou direto na sua garganta. Ele até hoje está paraplégico. Ele chegou a ficar tetraplégico e hoje está paraplégico. Pois então, irmãos, o pecado ele tem consequências em nossa vida. E muitas vezes Deus insiste, na verdade todas as vezes Deus insiste para que nós não venhamos a seguir esse caminho do pecado. Só que existem alguns momentos que a gente até conversou sobre isso,
Guilherme, sobre o livre-arbítrio. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu isso. Você pode escolher entre o pecado e entre a vida eterna, entre o caminho correto e o caminho errado. Mas uma coisa você não pode escolher, a Bíblia fala sobre isso, que são as consequências do pecado. Durante esse período da minha vida, até os 18 anos, eu não sei, não lembro exatamente, eu passei por várias situações e perdi alguns amigos. Até que eu lembro que fui preso algumas vezes, infelizmente. Até que um determinado dia, eu tinha dado o princípio de overdose, estava muito mal, tinha consumido muita droga naquela noite. Eu estava no apartamento do meu amigo, passei muito mal, vomitei o apartamento todo. E eu lembro que eu entrei no meu carro, eu tinha 18 anos, e uma tia minha que é endocrinologista, ela estava caminhando bem nesse bairro, e eu me escondi no carro para que ela não me visse a situação que eu estava, né? E ela ia perceber, obviamente, médica, ela ia saber que eu não estava muito bem. E eu olhei assim, eu lembro que o sol estava nascendo, irmãos, e eu olhei assim e falei, Senhor, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Isso eu estou resumindo toda a história para vocês. Eu lembro que eu falei para Deus assim, olha, eu não tenho forças para poder vencer isso sozinho. Eu não consigo. Mas nesse momento, o sol estava nascendo e eu não lembro nem qual foi a data, eu lembro mais ou menos que foi no mês de junho, não sei. E veja, eu já tinha um contexto com a igreja, tinha crescido ali nos Desbravadores, escola adventista por muito tempo. Até que eu falei para Deus, olha, eu não consigo vencer esse pecado. Toma minha vida em tuas mãos. Literalmente essa frase que nós usamos muitas vezes, sabe? E eu falei, Deus, eu não tenho forças. Irmãos, daquele dia em diante, nunca mais eu saí com meus amigos, eles consumiam drogas na minha frente, mas daquele dia em diante, nunca mais eu tive nenhum contato com droga, meu corpo consumiu. Contato eu tive porque eu andava com eles, mas nunca mais eu tinha consumido. Desde o dia que eu falei, Senhor, toma minha vida em tuas mãos, eu não aguento mais. Mas olha, a história não é tão bonita assim não, porque antes disso, eu já estou resumindo tudo, mas antes disso, eu tinha voltado para a igreja. Tinha passado 1 ano frequentando a igreja, tomando estudo novamente e tal. Eu tinha até me rebatizado. 1 mês depois, irmão, era 31 de dezembro. Aí o que foi que aconteceu? Todo mundo com sua família fez o quê? Não, os irmãos da igreja, todo mundo com sua família fez assim, irmão. Saíram, foram para suas casas e tal, saíram. Aí eu sozinho, né? Sobrei na história, irmão. Isso mesmo, sobrei. Até que um amigo do mundo, né, foi lá e mandou uma mensagem. Ei, tá fazendo o quê? Eu falei, não, estou em casa e tal. Vem aqui para casa, aluguei uma casa, vamos pegar umas ondas e tal, aquela conversa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Muitas vezes nós não damos a devida importância para os nossos adolescentes, os nossos jovens. Muitas vezes nós temos a nossa família, os nossos filhos fazem parte da nossa família. Lá na igreja que eu auxilio, tem um irmão que eu sempre o motivo a fazer isso. Ele tem uma filha que é adolescente e tem uma outra menina que todo final de semana vai para a casa dele. Porque a mãe dela não é adventista, mas quase não vai para a igreja lá. Nós precisamos fazer mais isso pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos. É só você olhar para o lado e ver aquele irmão que talvez esteja sozinho e não tem lugar para ir no Natal, no Ano Novo. Não custa nada nós convidarmos e chamar, vem comigo. Não deixar sozinho, porque nós vivemos em uma comunidade e nós precisamos um do outro. Às vezes a gente olha para o canto e está ele lá sozinho. Às vezes, será? Faço ou não faço? Se não aceitar, você já fez sua parte, chama, convida. Vale a pena. Naquele dia quem me convidou foi uma pessoa do mundo. Não tiro a minha culpa, porque eu fui e lá eu caí e fiz as coisas erradas. Eu tive a minha escolha. Mas nós podemos ajudar um ao outro ao invés de criticar um ao outro. Ao invés de ver uma foto, talvez, de uma pessoa em uma festa e falar, olha, foi para a festa, fulano, vamos levar, pastor, para a comissão, porque aí precisa aquela disciplinazinha de 4, 5 meses e tal, até uma remoção, quem sabe, não sei. Por que a gente não fala assim, porque ele estava lá, será que estava sozinho? Vamos chamar para perto? Vamos, talvez, que nem ontem os meninos, os jovens têm feito aí, às sexta-feiras à noite, se reunir. Irmãos, a nossa vida ela é um processo. Nós precisamos do Espírito Santo constantemente. Hoje nós podemos estar fortes, mas amanhã nós podemos cair. Durante aquele dia que eu falei com esse Deus, eu falei com o nosso Deus, com o meu Deus, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Ele então começou a fazer isso. Até que um dia,
eu conheci essa frase, que diz assim: não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, mas o amor dele por você e por mim. Cientificamente isso já foi comprovado também, né? Pela morte de Jesus ter sido tão rápida e tal. Mas essa frase me impacta muito, eu penso muito nela algumas vezes na minha vida. O amor de Cristo Jesus para comigo. Às vezes a gente fala tanto disso que isso passa despercebido em nossa vida. Eu lembro-me que quando eu voltei, depois daquele momento, eu comecei a voltar para a igreja. Preconceito sempre existe, né, irmãos? E aí a pergunta que eu faço é: será que nós não temos milagres talvez porque nós não iríamos acreditar? Ou porque nós não iríamos julgar? Sabe, eu não acho fácil vir aqui na frente e contar a minha história, porque talvez pela cabeça de alguns aqui está começando a julgar várias situações. Mas eu conto por causa desse Deus que me salvou e eu quero glorificá-lo e honrar e mostrar para Ele toda a honra para vocês, toda a honra e toda a glória precisa ser vir dEle. Mas nós passamos por julgamentos, é da vida. Mas eu lembro-me que quando eu estava em uma semana de oração, uns dias antes eu fui para um evento chamado EJC em Salvador, que eles nem queriam me aceitar, porque estavam com medo de obrigar lá a fazer um bocado de coisa. Eu fui para o evento e depois de algum tempo eu dei várias palestras e depois fui o coordenador principal desse evento, mas aí é uma outra história. Mas eu lembro que eu estava em uma semana de oração, em uma igreja, na igreja da Pituba, em Salvador. Eu estava mais ou menos no meado desse banco, do lado direito, do meu lado direito, e veio um pastor, ele estava fazendo essa semana de oração, muito boa a semana de oração. Ele sempre cantava a música Deus de Israel para entrar, né? No meado assim, ele entrava parecendo de cinema, aquela coisa, todo mundo cantando, ele entrava, coisa muito bonita. E foi aí que Deus falou assim comigo: olha, você está vendo aquele homem ali? Eu falei: sim, senhor, estou vendo. Ele: pois é, eu quero que você seja que nem ele. Aí eu: peraí, como assim? Que história é essa? Eu quero que você seja pastor da minha igreja. Irmãos, meu sonho sempre foi ser muito rico. Não sei se é o sonho de vocês aqui, né? Mas eu fazia 2 faculdades de engenharia naquele momento. Engenharia mecatrônica e mecatrônica industrial. Eu queria construir robôs, um bocado de coisa lá, pensando em dinheiro, né? No final da história. Mas aí eu ouvi aquela voz que sempre falou comigo durante a minha vida e falou assim: olha, eu quero que você seja pastor da minha igreja. Permita falar o que eu falei para Deus naquele momento. Era a minha imaturidade, tá, irmãos? Eu falei: Senhor, o senhor é maluco? Primeiro que eu tinha que voltar, então, para um lugar que eu me afastei da igreja. Não sei se vocês lembram o início da história, né? Era o IAN, né? Aí eu falei: não, então eu vou para o NASP, né? Qualquer coisa, né, pastor? Mas aí, enfim, naquele momento, era algo impossível para mim. Pela minha história, por tudo que eu tinha passado, pelo preconceito que eu iria passar. Muita gente em Salvador me conhecia, as igrejas, porque, para vocês terem uma ideia, eu não contei muito, eu já fui preso em frente ao Colégio Adventista, sendo aluno do Colégio Adventista. Fui algemado, a polícia foi lá e me prendeu. E na época, o diretor de disciplina era um rapaz chamado Vicente, pastor hoje. Inclusive, ele formou comigo na mesma turma, né? Bem interessante isso, né? Bem interessante, né? Mas eu lembro que ele me pegou assim e falou para o policial: ele é meu aluno, pode soltar, pode soltar. E eu ficava, nas aulas, eu ficava brincando com ele: rapaz, sou seu aluno, né? Sou seu aluno. Mas quando eu recebi esse suposto chamado, né? Essa voz que muita gente fala, cada um tem a nossa história de chamado, eu falei para Deus: Senhor, isso é impossível. Primeiro que eu quero ser rico, eu quero ser engenheiro e tal. Aí quando eu fui contar para minha mãe, que eu falei: olha, como é que eu vou contar para minha mãe que eu vou largar tudo e vou ser pastor, né? Vocês já sabem, minha mãe não é adventista. Aí eu falei: mãe, eu vou voltar para o IAN e vou ser pastor, vou fazer teologia. Ela disse: agora é que você vai ser rico mesmo, né? Brincadeiras à parte, né? Mas ela é uma pessoa que me defende muito, inclusive ela que pagou meus estudos. Ela sempre, em qualquer lugar, ela fala: olha, meu filho é pastor da igreja adventista e tal. Ela tem muito orgulho disso. Mas naquele momento que eu me encontrei naquela situação, eu falei: e agora? Como é que eu vou fazer? Eu lembro que eu falei: não quero essa história de ser pastor, não. E aí eu voltei para a escola. Irmãos, eu ia fazer uma prova de álgebra linear. Eu lembro como hoje. Era uma prova de álgebra linear. Eu tinha gravado 25 fórmulas. Eu achava que eu era o cara na hora da prova. Fiz a prova toda, preenchi tudo. Lembro que quando eu saí, passou uma semana, a professora, era uma prova assim, olha, valia 10 pontos, mas era peso 3, ou seja, valia 30 pontos, né, no final da história. E aí, quando eu fui pegar o resultado dessa prova, eu tirei 2. Eu falei: como assim? Eu fiz tudo certo, tá tudo certo aqui. Depois a gente foi ver que eu tinha errado um bocado de coisa mesmo, né? Mas
Mas eu estava crente que eu tinha acertado tudo e tal. Quando eu peguei a prova, que eu botei o primeiro pé do lado de fora da faculdade, Deus falou assim, olha, filho, que eu questionei a ele, né? Eu estudei e tal, tudo certo. Que ele falou, eu não quero isso para a sua vida. Enquanto você não entender que o que eu quero é que você seja pastor da minha igreja, você vai continuar batendo cabeça. Aí eu também não quis, passou mais alguns dias, até que, quando eu entendi que eu deveria fazer esse negócio, aí eu falei para Deus assim, olha, então tá bom, eu vou fazer esse vestibular, mas eu quero passar de primeira, na primeira lista, eu não aceito perder, porque eu estava com medo também do julgamento, né, irmãos? Todo mundo começou a falar, olha, ele vai fazer teologia, ele vai ser pastor e tal. Aí quando eu fui ver, as inscrições já tinham passado e não deu para fazer. Eu falei, sabe de uma, Senhor, eu vou cancelar esse negócio de engenharia para não ficar sendo tentado, né? E vou para o IAN. Teve uma tal de umas matrículas lá de administração, eu faço a transferência e tal, e foi bem assim. Aí eu fiz a transferência e falei, mãe, eu vou voltar para o IAN, ela entendeu tudo, né? Eu tive que dizer para ela um bocado de coisa. Cheguei no IAN, irmãos. Aí veio uma história aí, era o ano de 2011, né? Ok, 2011. Comecei a fazer administração. Meu plano era no final do ano fazer o vestibular e já tinha dito para Deus, se eu perder eu não faço mais nunca e está tudo certo. Até que surgiu um vestibular no meio do ano, né, pastor Elias? Esse vestibular nunca tinha surgido na história do IAN, era no meio do ano. E aí eu lembro que o pastor Daniel Lide, que ele era capelão na época, ele conhecia um pouco a minha história, ele me chamou e falou, vai ter um tal de um vestibular aí e tal. Não sabíamos como era, um negócio meio parecendo ali que tinha que na época estavam dizendo, né, ainda não tinha sido confirmado, aí falava, não, um pastor tem que convidar uma pessoa que conhece para poder fazer esse tal desse vestibular e tal. Aí eu falei, não vai dar certo não esse negócio. Imagina, eu não conheço ninguém da minha família é adventista, não tenho nenhum padrinho, né, como a gente fala na vida mesmo. Enfim, resumiu que era normal, inscrição, tudo certo, e eu fiz então essa bendita inscrição. E falando para Deus, se eu não passar de primeira, na primeira lista, eu sabe. Mas, irmãos, eu vou explicar para vocês, só para resumir aqui, como é o vestibular. Existe um formulário que nós preenchemos na internet. Lá existe 2 colunas. A primeira coluna são coisas que você fez na igreja. A sua vida e tal. A outra coluna, se eu não estou enganado, é a sua vida pessoal também, enfim. E aí tem esse mesmo formulário você preenche na hora lá no dia, porque vai que o cara deu uma aumentadinha, né? Quando estava lá no computador, aumentou, não, leu quantos livros de Ellen White? O cara bota 20 e só leu 5. Aí eu acho que o pastor ali elaborou essa para fazer na hora, para ver se cruzava as informações e tinha uma entrevista com o pastor, entendeu? Fora da parte escrita, você fazia uma entrevista com o pastor. Beleza, tudo isso aí, vamos ver como é que vai passar, né? Eu vou falar para vocês, quero ver se a igreja vai saber. A primeira pergunta lá... quantos cargos na igreja você teve? Vocês acham que quantos cargos na igreja eu tinha tido? Pois é, 0, né? Aí tinha... quantos estudos bíblicos você já deu? Quantos livros de Ellen White você já leu? Irmão, não tinha lido nem a Bíblia, quanto mais livro de Ellen White, né? Pois é, 0. Eu falei, e agora, Senhor? Eu falei, tem que preencher tudo verdade, né? Eu vou começar mentindo? Falei, então, tá aí. Aí, por outro lado, tinha outra lista, né? Olha a outra lista. Outras perguntas. Você já bebeu? Pense. Aí, se você na vida passada, né? Mas tinha uma pergunta que todos os lugares faz essa pergunta. Minha esposa é psicóloga, já tentou me convencer que é o correto fazer isso, mas eu não sei, viu, pastor? Eu não aceito, pastor Elias, que é assim, ó. Você já teve experiências ou contato com drogas? Irmão, já é constrangedor dizer sim, né? Mas qual é a outra pergunta que vem logo embaixo? Quais? Isso aí. Quais? Irmão, aí aquilo tremia a mão que só, né? Falei, irmão, vamos lá, né? Só que botaram só uma linhazinha. Aí eu ainda fiz um rabisco lá e... Pois é, né? Vocês riam porque não era com vocês, né? Porque eu estava tremendo no mundo. Mas, enfim, chegou na hora dessa... Uma semana antes, nós estávamos comportando junto, eu e o Guilherme Brasil, a gente estava na comportagem e teve um desentendimento lá na comportagem. Falei, olha, quer saber, eu não vou fazer nada desse negócio de teologia não e tal, eu quero ser pastor não. Eu não vou passar mesmo, não tenho um pai na igreja, não tenho nenhum padrinho, não tenho nada, então eu vou fazer isso não. Eu me revoltei, né? Faltando uma semana para o vestibular, irmãos. Até que... Lembra disso, Guilherme? Eu fiquei na cama lá, né, aquela meio revoltada, disse, bora trabalhar. Eu falei, que trabalhar que nada, homem. Um bom baiano vai ficar deitado aqui na cama, né? Vocês gostam, né?
Irmãos, foi que folheando a Bíblia, eu abri no Evangelho, no livro de Romanos. E eu peço aos irmãos que abram a Bíblia o Evangelho de o livro de Romanos, capítulo 8. Em particular, é o livro que eu mais amo da Bíblia, Romanos. E o capítulo 8 é o que eu mais amo do que amo. Eu li o versículo 1, que dizia assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão. Foi aí que eu comecei a entender que quando nós entregamos nossa vida nas mãos de Cristo, Ele apaga todos os nossos pecados. Na verdade, Ele esquece todos os nossos pecados. E nós passamos a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Mas ainda assim eu precisava passar no tal do vestibular, né? Tá bom, entendi, meus pecados foram perdoados e tal. E agora? Não tem nenhum pistolão, ninguém aí para me ajudar e tal. Eu vou perder, vai ser tudo feio, tá? Irmãos, aí eu só passei, a minha Bíblia antiga estava até meio que manchada com alguns chorozinhos, né, que a gente tinha naquele dia, mas eu passei só a folha, no mesmo capítulo, por isso que eu falo que é o capítulo que eu mais amo na Bíblia. Versículo 31 diz assim, é um versículo bem conhecido de nós. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Vocês já entenderam isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Deus falou, vai lá, filho, faz o tal do vestibular e vamos ver o que vai dar. Uma semana depois eu estava lá fazendo o vestibular. O pastor que fez a minha entrevista, pastor Marcão, eu lembro como hoje. Ele tinha me conhecido e não sabia da minha história, né? Quando ele pegou meu formulário e falou assim, é você mesmo? Eu falei, sim, pastor. Eu lembro que ele botou assim, em letras maiúsculas, talvez o único homem que pode explicar esse milagre está aqui hoje, viu, irmãos? Pastor Elias. Mas ele botou lá em letras grandes, olha, o candidato teve problemas com drogas, mas eu lembro do que foi que ele botou bem grande. Mas está completamente transformado. Eu lembro que ele me mostrou isso, só isso também, né? Mas só que tinha um bocado de linha embaixo, né? Aí ele falou, Valmir, pode sair. Só que era assim, quando a gente saía da entrevista, só para vocês entenderem, já tinha outro esperando. Então era, você saía e falava, pode entrar. Aí na hora que eu falei, pastor, posso chamar outro? Ele, não, manda o outro esperar 5 minutinhos aí. Aí eu, pronto, agora ele vai riscar tudo e aí vai botar a verdade lá, né? Irmãos, eu não sei como foi esse milagre, eram 50 vagas, eu passei em 25º. E hoje eu estou aqui. Para o Deus ao qual nós servimos, Ele é um Deus do impossível. Não importa o pecado ou o tamanho do pecado que você talvez esteja vivendo hoje em sua vida. Se você entregar nas mãos dEle, Ele vai te transformar e te transformar por completo. Mas precisamos fazer também isso, entregar a nossa vida nas mãos dEle. Se naquele dia eu não tivesse dito para Deus, o sol nascendo, dito para Ele, Senhor, eu não tenho forças para vencer, me ajuda, hoje talvez eu não estaria aqui. Sabe, a história não para por aí, tem muitas outras, mas quando eu entrei no seminário, eu tinha dito para Deus assim, Senhor, se a administração atrapalhar de alguma forma, eu vou largar, não estou nem aí para administração, eu vou fazer teologia. Mas eu lembro que um dia, no segundo semestre, assim, lembra que eu tinha que fazer no início do ano, no ano para fazer o vestibular normal, né? Só que eu perdi o prazo de inscrição e só fui fazer no meio do ano. E aí eu lembro que eu comecei a fazer as duas juntas, eu falei, rapaz, eu acho que dá para formar antes, pastor, não tire meu diploma não, tá? Mas eu acho que dá para formar antes, eu vou aproveitar uma matéria ou outra, enfim. E ali eu cheguei a pegar 23 matérias em um semestre, juntando teologia e administração. Lembro que tinha época que eu tinha prova de grego 2, e contabilidade 2 e estatística 2, no mesmo dia, manhã, tarde e à noite. Pense na loucura. Mas o que me chama a atenção é que um dia, um determinado professor de administração falou assim, rapaz, você não vai conseguir não. Não faça isso não, que você não vai, você precisa escolher o que você quer. Falei, não, eu já escolhi, eu quero teologia, mas eu estou aqui. E aí eu saí e tal. E algumas outras pessoas falaram isso, que eu não iria conseguir. Mas pela graça de Deus, como eu falei para vocês, o Deus ao qual nós servimos, Ele é o Deus do impossível. E assim, pela graça de Deus, em 3 anos e meio, eu formei nas 2 faculdades. Eu tive que trancar também administração um semestre para poder fazer o evangelismo do nosso 3º ano. Mas, quando eu penso em tudo que Deus fez e tem feito
em minha vida, na vida da minha esposa, eu sei e posso confiar que o nosso Deus é o Deus que realiza o maior de todos os milagres em nossa vida, que é o milagre da transformação. Sabe, irmãos, existe toda essa história, e ontem nós conversamos com jovens sobre isso, sobre a volta de Jesus, o novo céu, a nova terra, se tudo isso for uma grande mentira, que eu creio que não é, mas existe um versículo na Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, versículo 4 diz assim, olha, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. O meu maior sonho é conhecer aquele que me livrou da lei do pecado e da morte. Meu maior sonho é poder olhar, como Simeão falou, e dizer, os meus olhos hoje veem a tua salvação. Eu não sei qual é o pecado que tem te afastado de Deus essa manhã. Não precisa ser do tamanho do meu. Mas o que eu posso garantir para vocês é que o Deus ao qual nós servimos é o Deus do impossível. Ele pode te transformar hoje. Ele vai te transformar. Mas nós precisamos dar, não, na verdade, o primeiro passo. Muita gente fala aqui que nós precisamos dar o primeiro passo. Eu não acredito nisso, porque o primeiro passo foi dado na cruz do Calvário, por mim e por você. Nós precisamos apenas dar o segundo, que é entregar nossas vidas para esse Deus. Nós vamos ouvir uma música nesse momento, um dueto. Se você tem nessa manhã algum pecado que tem te afastado de Deus, irmãos, em nome de Cristo Jesus, decida abandonar nessa manhã. Decida estar mais próximo de Deus, porque logo em breve Ele irá voltar. Se você estiver preparado, nós iremos juntos, porque eu também quero estar preparado. A irmã Ellen White diz que nós iremos voar por 7 dias daqui até o céu. Eu surfo, já falei para vocês, é uma sensação tremenda descer em uma onda. Eu fico imaginando como vai ser voar. Eu já falei para minha esposa que eu vou levar ela na lua rapidinho, só para a gente conhecer ali. Sair do grupo rapidinho, pisar na lua e voltar correndo. Mas são essas coisas que nos motivam a continuar nessa caminhada. Converse com Deus nesse momento. E se tem algum pecado que te afasta de Deus, em nome de Cristo Jesus, abandone nesta manhã.
Irmãos, juro que termino. Mas eu não posso deixar de falar isso para vocês. A vida não é fácil, nunca foi, né? E não tem sido fácil nossa caminhada com Cristo. Às vezes a gente pensa ou falamos, desceu nas águas batismais, volta e aí é que as coisas complicam mais um pouco, né? Mas sabe, um certo dia, como eu falei para vocês, eu nunca tive a presença do meu pai, mas um certo dia eu treinava pequeno, tinha 9, 10 anos, eu treinava com um time da aeronáutica. Ele era um dos treinadores. Eu lembro que um amigo fez um gol olímpico. Para quem não entende de futebol, eu vou explicar. O gol olímpico é aquele de escanteio. Escanteio é do lado da trave ali, né? Só para... vai que, né? Eu sei que tia Magela entende, né? Do Inter, pelo menos. Mas ali, quando você chuta, a bola vai direto no gol. Eu lembro que esse meu amigo fez esse gol. Irmãos, esse meu amigo correu e meu pai entrou no campo, saiu correndo, se ajoelhou e deu um abraço nesse meu amigo. Pense num abraço. Eu parei naquele momento e falei, Senhor, aí está o segredo. Se eu fizer esse gol, eu vou fazer, o que é que eu vou ter? O abraço do meu pai. Irmãos, eu nunca orei tanto na minha vida como eu orei naquelas 2 semanas. Até mais pelo chamado do que pelo chamado. Naquela época, criança, Senhor, eu preciso fazer esse gol, preciso fazer esse gol. Aí, irmãos, passou 2 semanas, estávamos treinando. Eu lembro que eu chutei uma bola no meio de campo, o goleiro espalmou, era escanteio. Aí eu saí correndo desesperado para pegar essa bola. Eu lembro como hoje, eu tinha 9 anos, 8, não sei. Mas eu botei a bola de escanteio e chutei. O goleiro não esperava, ele estava muito adiantado. A bola passou por trás dele, foi assim devagarinho, entrou, gol. Irmãos, eu saí parecendo louco. Aí quando eu olhei para o meu pai, ele estava bem assim olhando para o campo, ele simplesmente virou as costas e... vida que segue. Para uma criança. Hoje eu tenho apenas 27 anos, mas eu lembro disso até hoje. Sabe, em Apocalipse, capítulo 22, diz assim, versículo 7, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Naquele dia, passou-se alguns anos, eu entendi que o meu verdadeiro pai é Cristo Jesus. E todos os dias da minha vida, eu tenho aguardado o dia ao qual eu terei o abraço de Cristo Jesus. A irmã Leote fala que ele vai vir, cabelos longos e grisalhos, e o olhar dele será de um olhar de um pai que olha para o seu filho. Eu anseio com esse dia como mais do que tudo da minha vida, irmãos. Eu amo a minha filha, mas eu amo muito mais a Cristo Jesus. E vocês não sabem como eu sonho com o dia ao qual eu vou abraçar Ele. E então eu terei um abraço de um pai, nesse grande dia. A pergunta é, aqueles que querem abraçar Cristo Jesus naquele grande dia, melhor dizendo, aqueles que não querem abraçar Cristo Jesus naquele grande dia, continue sentado. Vamos orar ao nosso Deus. Não, Carol, você pode ficar sentado. Oremos ao Senhor. Pai querido, somos tão falhos, tão pecadores, mas agradecemos porque o Senhor permitiu que o Teu Filho viesse aqui, morrer por cada um de nós. Mas não só isso, hoje Ele está vivo, intercede por nós, e a Tua graça está estendida para cada um de nós nessa manhã. Senhor, queremos pedir humildemente, perdoa os nossos pecados. Nós não somos perfeitos e talvez iremos pecar quando sairmos da igreja, ou até mesmo na hora do almoço. Senhor, tem misericórdia de nós e que o Teu Espírito Santo nos ajude diariamente rumo às mansões celestiais. Senhor, por favor, nos abençoa com o batismo do Espírito Santo diariamente em nossas vidas, para que possamos vencer as dificuldades dessa terra. E que a esperança de logo em breve, não apenas ver, mas sim abraçar a Cristo Jesus, nos motive todos os dias da nossa vida. E que nada mais venha valer a pena nesse mundo passageiro de pecados, de tristeza, de prazeres passageiros.
mas que o nosso maior motivo aqui nessa terra seja conhecer, abraçar e viver toda uma eternidade ao lado daquele que nos salvou. Por isso, Senhor, de maneira especial, lhe pedimos que o Senhor continue abençoando essa igreja, a liderança dessa igreja, junto com o pastor, o ancianato, cada líder, cada membro dessa igreja, que ela continue pregando o Teu Evangelho, para que assim possamos apressar a volta de Cristo Jesus. Por fim, teremos um almoço, que o Senhor abençoe esse alimento. Pedimos também que o Senhor providencie para aqueles que talvez nesse momento não tenham o que comer, que o Senhor dê alimento físico e espiritual para essas pessoas. Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos. Nós agradecemos em nome daquele que morreu na cruz do Calvário por amor a cada um de nós, Cristo Jesus. Amém. Povo de Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E lembre-se, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro.